Olá, pessoal do Ensino Infantil num Clique, tudo bom? Estamos iniciando mais uma live aqui no Ensino Infantil num Clique. Eu, Sérgio Marques, e vou chamar logo o nosso convidado especial dessa noite para participar dessa live com a gente. Você que está assistindo aí no YouTube já se inscreve no nosso canal. Hoje o tema é muito importante, então eu quero contar com a participação de vocês, com o envio aí das suas perguntas, seus comentários, para a gente poder ter um tempo legal, crescer juntos aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo bastante especial. Então já vou começar logo convidando a participar aqui conosco. Bruno, tudo bem? Ei, tudo bom? Tudo Boa bem, noite. joia. Muito legal, prazer ter. Tranquilo. Ah, que saudade. Rapaz, Saudades, cara. pá, esqueci seu sinal, desculpa, viu? A Ana, pô, que saudade. A minha esposa até. Legal. Certo. Bacana, bacana. Legal. Tiagão, Bruno, que saudades, cara. Tudo bem com você? tudo bem, graças a Deus. Legal. Muito Boa noite. obrigado por participar com a gente da live. Eu vou iniciar aqui dando as boas-vindas para todo mundo que está com a gente online, enquanto o pessoal chega para participar com a nossa live. Nós vamos ter algumas palavras para abrir nosso papo aqui. Hoje um tema muito importante para o nosso canal Ensino Infantil num Clique. Eu diria que é um marco aqui no nosso ministério, no nosso site, porque hoje é um tema que nós vamos tratar que já mexe há muito tempo com o nosso coração, que é falar sobre a inclusão de surdos no ensino bíblico, especialmente no ensino bíblico infantil. Então, Bruno, primeiro eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. A gente se sentiu muito honrado quando aceitou o nosso convite para fazer essa live hoje. E eu gostaria de informar a todos que estão nos assistindo ao vivo ou pelo YouTube que nós vamos fazer essa live com o Bruno fazendo a tradução em Libras, ou seja, bimodal. Eu falo, ele traduz, quando ele falar, ele também traduz. Então nós vamos ter um tempinho para ele fazer a tradução. Ok, pessoal? Bruno, quero deixar agora um tempo para você se apresentar, dar as boas-vindas para todo mundo que está com a gente. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que saudade de vocês. Eu tô vendo os surdos entrando aqui, ó. Meu coração é assim, de alegria. Pula aqui, de alegria aqui, tá? Legal. Eu já falei, meu sinal é esse aqui. Aqui atrás da barba tem uma pinta. Então lá atrás, com os surdos, né? Lá em Santos, contatos com os surdos, me viram um sinal aqui. Eu já vou explicar para os ouvintes que não sabem o que é sinal, tá? É, Bruno, Bruno. Hoje, já estamos aí 2020. Esse 2020, né? E a letra hoje já não é bem usada, mas não tem problema. Esse é meu sinal, tá? Bruno. Tive contato com surdos quando eu tinha lá meus 17 anos. Contato com surdos dentro da igreja. Eu era jovem, né? Isso que é importante. Aí tem aqueles grupos separados, né? Jovem. Você fica desconfiado, tá? Aquela, parece panelinha que é fechada. Aí eu, não quero isso não. Chato, igreja. Mas, fiquei pensando, pô, sozinho, como é que eu vou fazer, né? E eu me lembro a minha mãe dando um conselho. Filho, ó, você é jovem, precisa incluir com as pessoas. Eu não, lá é fechada, panela, né? Panelinha.
Panelinha, não quero não. Ah, mas Deus vai te mostrar. E aí foi interessante esse tempo, né? Crescer, então, com 17 anos, eu vi um surdo, né? Lá na igreja, em Santos. Esse é o sinal da igreja, Primeira Igreja Batista de Santos. Eu entrei, já frequentava lá, e eu vi um surdo. Na verdade, é uma surda. O sinal dela é esse daqui, ó. O nome dela é Milena. E aí, ela estava subindo a escada, aí eu passei aqui assim, ó. Tudo bem? E eu estava aprendendo Libras porque eu era muito curioso. Na minha família, não tenho ninguém surdo com deficiência. Não tenho. Mas eu ficava curioso no culto, ficava sentado assim, ó. Ficava olhando a intérprete assim, ó. Fazia as expressões, eu ficava pensando lá. O pastor tá pregando, pá, 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 pá. E a intérprete lá, como? Eu ficava pensando, ficar soletrando, né? ABCD, ficar soletrando. Mas eu ficava pensando, como essas coisas doidas, então sempre me chamou a atenção. E aí eu me lembro que eu tinha decorado uma frase em Libras. Foi a primeira frase que eu aprendi. Ela estava subindo, a surda estava lá, subindo. Aí eu, aqui ó. Aí a surda subiu. Nisso que ela foi virar assim, sabe? Ela me viu. Fez assim pra mim, ó. Aí eu perguntei assim, você esse é muito antigo. Nossa, é Deus? Foi a primeira frase que eu fiz em Libras. Você é Deus? Eu não. Aí eu já fiquei felizão assim, cara, que da hora, né? Que bacana, nem acredito nisso. E aí foi tendo esse contato com os surdos, né? Comecei a jogar bola com os surdos, comecei a ter essa afinidade, né? E acho que para mim foi um momento muito especial. Foi quando a líder, a líder do ministério, tá? Ela precisou mudar para outra cidade, o Paraíso, foi. E ela tinha que deixar, porque o marido dela é militar, o sinal dela é esse daqui, o nome dela é Alessandra. E ela precisou mudar. E aí só tinha eu, tipo, solteiro, na época, né? Como é que vai fazer? Né? E aí foi bem interessante, porque foi ali que eu aprendi mesmo o chamado de Deus com um grupo de surdos em Santos. Amém. Porque eu me lembro, né, quando eu participava, lá a líder era casada, ainda não tinha filhos, né? Mas ela participava junto com o surdo ativamente. E eu estava aprendendo, né? Estava no processo de aprendizado da língua de sinais, né? E quando ela mudou mesmo, que ficou eu responsável, eu... aí eu entendi o que era trabalho com surdos, que não era só dentro da igreja, interpretando, fazendo louvor. Não, isso é importante, mas muita coisa por trás. E realmente é um pastoreio, né? Então foi daí que parece que o coração foi fervilhando, sabe? Surdos, salvar. Ensinar surdos sobre Jesus, a vida. E eu fiz só um curso básico na época. Foi numa escola em São Vicente. Eu participei do curso, né? Curso básico. E o lugar não era cristão. E a professora, o sinal dela é esse daqui, ó. Vera. Ela foi perguntando para os alunos: o que é aprender? Por que você quer aprender Libras? E eu respondi. Fui o único da sala, né? Jovem, usava óculos. E o pessoal até brincava comigo, assim, que eu toda hora fazia assim, ó, com óculos. Porque ele ia caindo, ó. Aí eu arrumava. E foi muito bacana esse tempo que eu respondi: eu quero ensinar Jesus para os surdos. Porque eles precisam conhecer que realmente salva e transforma a vida. Quando eu falei Amém. aquilo, a professora, tipo, os outros alunos, nada a ver, né? Como isso? E aí fui aprendendo, né? Pegando o gosto realmente, o amor, a essência. E fui tendo esse contato com a comunidade surda, com
com a família de surdos, porque a gente sabe que o ministério com surdos não é somente o trabalho focado no surdo, tem a família também. Então, o evangelho é para todos, entendeu? Então, eu comecei esse Perfeito. interesse. Eu me formei em administração de empresas, né? Primeira faculdade. Depois eu fiz teologia. Eu gosto desse sinal aqui, ó, que eu vi com o pastor Salomão. Acho legal porque dá a percepção de busca, de conhecimento, de buscar realmente, sabe? Uhum. E foi bem gostoso, porque realmente eu pude aprender mais da palavra. E recentemente eu fiz uma pós-graduação em interpretação e tradução para Libras, né? Então, essas são as minhas formações. E foi a partir daí que começou esse interesse mesmo por Libras, contato surdo, em sempre apoiar o surdo. Tipo, é o surdo, é ele. Eu sou só o Bruno, sou intérprete, eu só apoio. Vai, surdo, é você. A responsabilidade é do surdo de anunciar, de ensinar. E o meu papel, qual que é? É poder apoiar o surdo. Quando ele está triste, incentivar, ser mesmo usado pelo Senhor, né, para poder ajudar e desenvolver essas coisas. Muito bom, Bruno. A gente se conheceu na Igreja Batista da Borda do Campo, em São Bernardo, e foi a partir daquele momento que o nosso coração se despertou e a gente admirava muito o teu ministério e agora Deus nos coloca em contato de novo para conversar nessa live sobre um tema que é tão importante e a gente gosta muito de ter você aqui com a gente nesse momento. Eu queria dar um alô para quem está chegando aqui, muita gente participando ao vivo, então o Luiz, a Pati, a Débora, o Lelê Santos, a Cleide Fonseca, Denise, Marcelo, Tiago, muita gente comentando, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Eu não sei se vocês já conheciam o nossa página, o Ensino Infantil num Clique, mas quero convidar vocês então a fazerem parte dessa nossa comunidade. Nós queremos estimular pais e educadores a levarem a mensagem do Evangelho para as crianças. Participem então da nossa live, deixem seus comentários e se você estiver assistindo no YouTube também, deixe seu comentário e a gente vai interagir e continuar crescendo juntos, ok? Bruno, eu queria fazer uma abertura do assunto que a gente vai tratar, que é a inclusão de surdos no ensino bíblico. E eu queria destacar, pessoal, o fato de que a gente estava conversando antes, que o Bruno, ele falar e fazer a tradução para a língua de Libras é algo muito difícil. E é um desafio grande, porque a forma de pensar é diferente, muitas vezes, na estrutura das frases. Então, mas ele tem uma habilidade incrível com isso, e é impressionante ver como ele consegue se comunicar bem. Então, parabéns, Bruno, por isso também. Seguindo aqui, levantei algumas informações, Bruno. No Brasil, nós temos quase 10 milhões de surdos, sendo que mais de 1 milhão são crianças e jovens. Esse dado é do censo do IBGE, de 2010. Ou seja, o número deve ser bem maior do que o registrado naquele censo do IBGE. Sinal de alerta ligado para nós, educadores, porque o que nós vemos na prática é uma enorme dificuldade na inclusão das crianças surdas, especialmente no ensino bíblico, no contexto das igrejas. Bruno, eu estou indo muito rápido ou tá legal o ritmo? Pode ir indo. Legal. Então, os problemas são diversos, e eu acho importante contextualizar isso. Falta de conhecimento de Libras, que é a língua brasileira de sinais, por parte de pais, professores
e educadores em geral, o desconhecimento com relação ao preparo dos materiais, dos métodos de ensino, pouca infraestrutura por parte das instituições, entre outras barreiras. Se você concorda com isso que eu estou dizendo aqui, escreva nos comentários. Isso é verdade? Você percebe dessa maneira também? Então, qual seria o papel nosso como facilitadores para ajudar a resolver essa questão? Nós convidamos, então, o Bruno, que ele é teólogo, pós-graduado em Libras, para participar dessa live. E por estar inserido nesse contexto no seu dia a dia, ele conhece de perto os desafios e as dores de famílias que vivem essa realidade e assim vai poder nos apontar alguns caminhos para trabalhar no sentido da inclusão. Bruno, você se apresentou e aí eu gostaria agora que você dissesse um pouquinho, comentasse um pouco sobre os desafios de incluir os surdos no ensino da Bíblia. E um pouquinho sobre como é feito o pastoreio deles, que você já comentou um pouco na sua fala introdutória. Ótima pergunta, Serginho. Ótima pergunta. Primeiro, eu percebo o desafio linguístico, né? Porque nessa parte linguística, a gente percebe que tem vários níveis, né, de surdos. Assim como os ouvintes também. Tem a parte do conhecimento. Tem gente que fala um português diferente, tem um português mais formal, tem aquele mais informal. Mas em língua de sinais, você percebe que tem essa dificuldade. Porque tem surdos que não sabem, eles não aprenderam Libras na vida. A família, por saber que ele era deficiente, surdo, enfim, boicotou ele. Então ele não teve acesso à informação, ele não teve acesso às coisas do mundo, nesse sentido do mundo, de realmente saber o que acontece, como é que faz. E isso prejudica a vida do surdo. Então, hoje, graças a Deus, não é falando aqui nem de partido de direita nem de esquerda, mas hoje a visibilidade da língua de sinais tem crescido. Isso é bom, mas também a gente precisa nos preparar, por quê? A gente sabe dessa dificuldade que nós temos do ensino para os surdos. E eu vou falar por experiência, ensino da Bíblia. Às vezes as pessoas focam em vários temas, só da educação, mas quando a gente pensa no ensino da Bíblia, é muito complexo. É muito complexo. Pare e pensa, você ensinar o Antigo Testamento, rapaz, as leis, como é que você consegue adaptar isso? Porque é uma outra cultura, é diferente. Não é o português. E pensar que a Bíblia foi escrita, né, no hebraico e também no grego, né? E tem toda essa questão da tradução. Quando você passa para o português, se perde. E quando você passa para a língua de sinais? E aí? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês e eu vou mostrar. Bruno. Primeiro, é um versículo da Bíblia, vocês conhecem, é famoso. Todo mundo conhece. Ou a maioria já viu esse. É esse daqui, ó. Ok? Beleza? Okay. Esse versículo a gente vê lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, né? Eu primeiro fazer Libras, não, fazer português, tá? Fala assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Português. Não é Libras, ok? Não é Libras. Quando a gente vai ensinar para o surdo, tem toda essa questão linguística. Porque eu tenho que saber qual que é o nível dele. Porque a Libras é uma língua totalmente visual, espaço visual, né? Então eu tenho que construir que faça sentido para ele. Porque se ele
é novo, é membro, por exemplo, é um novo membro, se batizou agora, ou está frequentando agora, ele fica assim, ó. E qual que é a nossa responsabilidade? É de ensinar. Mas ensinar o surdo o caminho mesmo da palavra. E esse é o desafio, de você pegar aqui e já está respondendo. Ter o cuidado. Esse é o pastoreio, é o cuidado. É a visita. É igual os ouvintes. Precisa disso. Nós precisamos ter um ministério integral para cuidar dos surdos. Não adianta só no domingo resolver tudo, pensar que vai tudo pronto. Não adianta. É bom, importante, precisa, mas qual que é a opinião do surdo? Como é que eu trago ele para perto? Como é que eu ensino a Bíblia? Que nem, aqui é o versículo. É o versículo da Bíblia. Ok. A gente está ali mostrando para ele. Mas o que, que significa esse tudo? Porque o surdo às vezes não conhece o português, ele vai chutar o sinal. Ah, é tudo. Mas será que esse sinal tudo, quando eu olho para a Bíblia, para ver o contexto, como é que fica? Será que o que Paulo está escrevendo ali, esse tudo, dá conta? Porque esse tudo, o que significa em língua de sinais? Então, são os desafios de eu mostrar para o surdo, na minha interpretação, no meu corpo, na minha expressão, o que a palavra de Deus está realmente dizendo. E não o que eu, Bruno, estou querendo falar. E isso é um desafio. Porque o surdo entender isso é obra do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo. E ontem eu estava pensando sobre isso. Se a palavra de Deus, que foi lá muitos anos atrás, foi escrita, né? Só tinha uma velhinha que eu fico imaginando, né? Tinha uma velhinha, aí pegava a caneta aqui, ó, caneta, ficava escrevendo aqui, copiando, né? E estava escuro. E os olhos à noite? Mas ficou a mesma. Por quê? Era o Espírito Santo agindo na vida das pessoas para escrever. A mesma coisa, é só o Espírito Santo. O que a gente precisa estar disponível. Disponível mesmo, as nossas mãos, o nosso coração. O chamado que realmente faz sentido. Que desperta a vida das pessoas. Que faz essa diferença de transformar. E a gente percebe que nesse versículo, por exemplo, quando Paulo fala tudo posso, o que significa? Qual que é o contexto? Eu não posso pensar somente nisso. Então, no ensino, é mesmo o sentar aqui. Qual que é a sua dúvida? Português, você entendeu? Não. É isso. Eu sou ouvinte. Eu aprendi ouvindo. As pessoas iam falando. Ah, entendi. Por exemplo, a minha filha. Eu tenho uma filha, né? De 2 anos. E ela fica assim, papai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, isso é pão. Mas eu falo, pão, isso é carro. Eu vou ensinando. Ah, e ela vai aprendendo. E isso é o tempo que vai ensinar. E ela vai aprender o contato. Isso é importante. A mesma coisa a palavra de Deus. Não adianta eu já ensinar pá, tudo sobre... Por cara, fica boiando. Por isso, o pastoreio é importante. Porque no pastoreio eu tenho que ter tempo com as pessoas que realmente se preocupam, que querem se cuidar e precisam. O surdo, ele está muito vazio. Igual os ouvintes, é a mesma coisa. Ele sente vazio, sente tristeza na alma. A falta de comunicação com a família prejudica isso, tem traumas dentro da alma, das emoções, que prejudica imensamente isso neles. Então, como é que eu consigo adaptar tudo isso? Realmente é cuidando dele. E a ação sobrenatural do Espírito Santo que faz realmente ele abrir a mente e conseguir compreender ainda melhor. Eu vou dar um outro exemplo também que eu gosto. Eu vou mostrar para vocês, tá? Sobre esse desafio de ensinar a palavra de Deus. Eu trouxe aqui, vocês estão vendo? Aqui é a água, tá bom? A água,
como se fosse a nossa vida, beleza? A gente vai crescendo, vida, ó, aprendendo. Só que acontece o quê? Vamos aprendendo e vamos tendo o nosso jeito, nosso próprio eu, né? Aí, deixa eu ver como é que fica. Deixa eu tentar aqui fazer, peraí. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou mostrar aqui para vocês melhor, peraí. É a nossa vida, os nossos pecados que a gente vai pegando. E como que eu vou explicar para vocês sobre o pecado? Puxa, pecado. Eu vou perguntar para você. O que é pecado? Ah, as pessoas vão responder. Ah, pecado é errar o alvo. Beleza. Legal. Mas na prática, como é que eu vou ensinar isso para o surdo que é visual? Como é que eu posso? Então, vocês viram? Eu joguei aqui orégano, que parece que simboliza o nosso pecado. Só que, vou colocar aqui para vocês verem. Aqui não é sangue, tá? É detergente. Para lavar o copo, essas coisas, tá? O que acontece? Isso é como se fosse Deus na minha vida, tá? Ó, Deus. Quando ele entra, ó o que acontece. Ó, vou virar o celular, ó. Estão vendo? Tá vendo aí, Serginho? Tá? Sim, Tá sim, legal? sim. Viu? O pecado se afasta. Isso significa o quê? O poder, a supremacia de Deus sobre o pecado. Porque como Deus, quando a gente está em obediência a Ele, em vida mesmo, sensibilidade, o pecado faz a gente olhar para Deus, faz a gente olhar para nós mesmos e reconhecer, puxa, eu não posso servir ao Senhor. As minhas mãos são impuras. E Deus vai falar, é verdade. E agora? Mas eu te limpo. Só me segue. Então, são realmente na prática, na experiência, na parceria surdo e ouvinte, que é possível desenvolver esse ministério, esse cuidado. E pensar que o ministério não é de uma pessoa. Ele, o protagonista, quem que é? É sempre ele. Nós somos apenas servos. Perfeito, Bruno. Sensacional, sensacional. Eu vou ler alguns comentários agora, do pessoal participando muito aqui na live. Muito obrigado, pessoal. O Bruno Moura, conheci por causa da live, o Ensino Infantil no Clique. Agora mais alguns comentários da K, Miyashiro. Te admiro, Bruno, que Deus te abençoe. O Thiago, tenho sorte de conhecer ele e o Bruno, até hoje somos irmãos. Muitos comentários, pessoal. A Rosana comentando sobre a evangelização das crianças surdas. A Denise. Deixa eu ver se eu pego mais algumas perguntas aqui. A Denise também comentando sobre a realidade na região norte do Brasil, contexto dos ribeirinhos. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Pessoal, muito obrigado pelos comentários. Tem bastante gente comentando, a gente vai tentando mencionar todos aqui. E eu queria convidar também vocês que estão assistindo, pessoal. Estamos com quase meia hora de live, então clica aqui no aviãozinho. Ainda dá tempo para você mandar nos grupos de WhatsApp do Ministério Infantil da sua igreja. Se você conhece também professores, educadores, convidem para vir assistir, participar aqui com a gente da live. Lembrando que depois a gente vai deixar aqui disponível no Instagram
e também no nosso canal do YouTube. Se vocês não conhecem o canal do YouTube, se inscrevam lá, a gente vai colocar a live e vocês podem assistir por lá depois. Muitos comentários. A Revieira, é importante contextualizar sempre com a realidade do surdo. A Curtilibras mandou um abraço também. Nathalie, muito interessante, eu trabalho com discipulado de surdos, e isso que você falou sobre pastoreio é algo que tenho observado mesmo, conhecer a Deus é uma caminhada. Então, gente, muitas pessoas participando, muito obrigado por todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. Dá tempo ainda de você clicar no aviãozinho, chamar mais gente, chamar o Ministério Infantil em peso lá da sua igreja, porque esse é um assunto da mais alta importância e a gente quer, na verdade, com essa live, pessoal, abrir esse debate, colocar luz a esse tema, a esse assunto, para a gente começar a tratar e achar alternativas para que as igrejas se preparem para incluir, especialmente aqui no nosso contexto, a criança surda no ensino bíblico. Bruno, continuando aqui com a nossa pauta agora. Obrigado, Camila, Chiro, eu amei a live, vocês são incríveis. Boa noite a todos. Bem-vinda, Brenda, Fernanda. Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, de coração mesmo. Bruno, uma curiosidade, qual que é o meu sinal? Como Boa que eu consigo me pergunta. Qual identificar? é o teu sinal, Serginho? Eu não lembro. Lá na igreja, lá na borda, Era barba? eu não lembro. Os surdos criaram Barba. o sinal, só que eu não lembro. Eu preciso perguntar lá pro Luiz, para o popular, eu esqueci. Eu esqueci também. Vamos lá. Bruno, qual que é a sua experiência com crianças surdas? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta sobre as consequências que pode haver na exclusão dessas crianças. Há algum estudo sobre problemas decorrentes disso com relação, não sei, à defasagem no aprendizado, ocorrências de depressão, problemas emocionais? Comenta um pouquinho sobre isso. Ok, vamos lá. A primeira experiência que eu tive com crianças surdas foi lá na borda, foi até com os gêmeos do Tiago, da Sabrina, porque eles chegaram lá na igreja, e aí, tudo bem, surda? Tudo bem? Tudo bem? E aí, tem filhos? Tenho, dois. Ah, que legal! Cadê ele? Eu tô ali. Bom, são surdos. Hã? Tipo assim, o quê? Hã? E agora? E a igreja? Como? Vai ensinar? E aí? E eu me lembro que, na época, a gente estava ensinando, estava dando um curso básico, né? Tinha surdo ensinando, enfim. E já vinha no meu coração esse desejo de ensinar para os surdos, para as crianças. Não crianças surdas, mas qual? Crianças, por exemplo, o pai é surdo e tem um filho. Se o filho é ouvinte. Então, o que a gente fazia? A gente fazia toda a programação bem especial do estudo, de brincadeiras, enfim. E a gente ficava pensando, beleza, e os filhos vão fazer o quê? E aí meu coração já começou a ferver, assim, puxa, ficar incomodado, sabe? Tipo, precisa fazer alguma coisa por eles. E eu me lembro que eu vinha orando, né? E Deus tocou numa pessoa, na Luciana, para ela aceitar o desafio de ensinar a Bíblia para os filhos dos surdos. Os filhos eram ouvintes. Os surdos, né, tinham filhos e eles eram ouvintes. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu falo assim, experiência com crianças surdas, eu tive lá na borda. Que também a gente precisou adaptar. Eu tive que aprender a interpretar para crianças surdas. Porque é diferente. Não é uma coisa formal. Não é que nem, por exemplo, no culto. Que tem lá a pregação e você tá lá mandando bala. É diferente, é outro campo. Você precisa ser muito mais visual, mais expressivo,
corporal, você precisa jogar aqui. Por quê? Criança, ela tá olhando aqui para você, ó. Daqui a pouco passou um mosquitinho aqui. Ela vai, né? Então, quando você Sim. precisa ter essa, essa flexibilidade, essa percepção da tua sinalização, porque a criança responde na expressão, né? Você está fazendo aqui, às vezes ela está assim, ó. Você está percebendo, puxa, tá alguma coisa de errado. Mas essa experiência foi boa, porque a gente criou o Ministério com Surdos e também fizemos essa participação para os surdos estarem entrando no Ministério, conhecendo a palavra em Libras mesmo. E os filhos deles serem cuidados. E era interessante porque, a maioria das vezes, não, os filhos dos surdos chamavam, pai, vamos para a igreja. Aí o pai, tô cansado, domingo tem futebol, vamos. Não, vamos lá, tem brincadeira, tem coisas legais lá para a gente preparar, vamos lá. Então, a criança é importante. Eu me lembro, a minha mãe, né, sempre ensinou muito as crianças, ensinava, evangelizava, e muita música eu ouvia de criança, né? E a minha mãe sempre falava, né? O sinal dela é esse daqui, ó. O sinal da minha mãe, ó. E ela sempre me ensinava, filho, as crianças são muito preciosas. São muito preciosas mesmo. Sempre pense nas crianças. E eu era pequeno, né? Não entendia Amém. muito. Quando eu cresci, eu falei, puxa, é verdade. Ela tem razão. A minha mãe já dava esse conselho. Então foi um momento mesmo de ver o crescimento dos filhos dos surdos, ouvintes, crescendo na palavra e também a experiência dos dois surdos, dos gêmeos. Porque e agora? Como é que a gente Uhum. faz? Como é que a gente adapta? E também teve uma outra experiência na igreja que eu estou indo, agora, que teve um dia lá que precisou interpretar uma criança. Aí me chamaram, eu estava no culto, sentado aqui, lá, louvor bonito, pá, adoração. Aí me chamaram, Bruno, você poderia ir lá ajudar a interpretação para criança? Eu, criança? Tá bom, fui. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu estava em pé no palco, né? Aí fiquei em pé, de frente pro surdo, para criança surda. Tava de frente e ela tava aqui sentada, assim, ó. Imagina a minha cara. Cheguei lá, aí eu aqui, pá, pá. Meu, mas eu tava acostumado a interpretar culto, umas coisas bem informal, né? Eu tava aqui, ó. E pensando que tava bacana. Aí eu senti Deus na hora. Ô meu filho, o que você tá fazendo aí? Olha só, olha pro menino. Aí eu olhei ele aqui assim. E as crianças pulando, as outras ouvintes, pulando e brincando, louvando. Aí, já olhou? E aí? Muda a estratégia. É mesmo. Aí eu comecei a ser mais visual, a explorar mais a expressão corporal, o movimento, para chamar ela. Aí ganhei ela. Assim, eu ganhei não, mas foi Deus que tocou também. Sim, Ela percebeu, aí já saiu um sorrisinho, aí foi. E até hoje, essa que criança, legal. quando ela me vê, ô tio, ô tio, ô tio. Isso, eu fico muito feliz também. Lá na igreja onde a gente estava, em São Bernardo do Campo, também ver os filhos, né, dos surdos, também me chamando de tio. Fiquei ficando velho. Muito legal, Bruno. Que experiência, cara, incrível. E eu queria aproveitar mais um tempo aqui dos comentários, muita gente participando, pessoal, muito obrigado. A Alessandra fez um comentário, Bruno, rapidamente aqui. Você conhece algum curso de Libras voltado para quem quer dar aula para crianças? Porque tem essas características que você disse, né? Que é diferente de interpretar para adultos. Eu conheço cursos que ensinam Libras. Agora,
focado para criança. Tem, por exemplo, para criança surda, tem a DEDIC, tem a Rio Branco, tem colégios mesmo, né, para ensinar a criança surda, mesmo a adquirir a língua de sinais. Uhum. E o que eu percebo é que aqui as mãos, né, Deus, quando ele chama você, mano, não adianta. Você pode fugir, você pode estar parado, você pode estar em qualquer lugar. Deus, ele vem com a sua bondade. Você pode estar aqui assim, ó, dormindo. Deus já era. Porque é chamado, né, mano? É um objetivo de vida. Então, quando você tem, a gente não sabe, por exemplo, eu tenho uma paixão por surdos, isso é verdade. Bom, meu olhinho brilha, todo mundo fala, é verdade. Hum. Quando eu sinto assim, pô, tá, mas em qual área do surdo? Porque é muito grande. Você pode falar para casais, para surdos solteiros, você pode ensinar a Bíblia, você pode para as crianças, tem muitas ramificações. É como se fosse uma igreja para ouvintes, só que focada para surdos. É a mesma coisa, entendeu? São as mesmas Uhum. as necessidades. Então a Sim. gente precisa saber qual é essa vertente. Por exemplo, se Deus está te incomodando aí para fazer alguma coisa para as crianças, faça. Ah, Bruno, eu tenho dificuldade na Libras. Vai estudar. Primeiro, estuda. Vai estudar, vai conhecer, porque Deus também, você não precisa ser essa pessoa no eu, esse famoso. Você precisa ter isso aqui, ó, coração aberto. Esse coração aberto, Deus, ele vai lá e vai trabalhar. Por isso, o pesquisar, o estudar, pertence a Deus. Porque isso é capacitação do Senhor. Então não pense que um dia você aprendeu Libras, no dia seguinte você já vai estar interpretando música. E música, tem muita Uhum. pessoa já vai interpretar música. Para! Deixa! Se você gosta, interpreta em casa. Ou em casa. Interpreta lá em casa. Às vezes eu interpreto aqui em casa. Tô brincando, né? Mas o que Deus está te chamando? Deixa! No tempo, eu me lembro, agora eu vou contar um pouquinho a minha história rapidinho. Lá atrás, em 1900, não, tô brincando. Em 1900, eu trabalhava com uma empresa de celular e eu ia sempre no supermercado pegar caixa, papelão. Aí eu pegava lá e trazia para a empresa. Sempre, meu. Sempre, sério. Eu ia com um carrinho assim no supermercado e olhava aquele supermercado grande. E eu ficava imaginando. Já pensou um congresso de surdos para ensino da Bíblia aqui? Que doideira! Porque o supermercado era enorme. E eu ia lá no supermercado e eu ficava imaginando aqui. Caramba, congresso de surdo, a pessoa cheio de surdo, orando, buscando a Deus. Nossa! Porque é o Senhor que coloca isso em nós. Então, se você quer aprender, focar mesmo para ensinar as crianças, estude, faça um curso. Deus está preparando no tempo. Eu vou falar para você, não tem um tempo certo que você vai estar perfeito, porque a gente não é perfeito. Existe sim a capacitação, que Deus vai capacitando as nossas vidas para abençoar outras pessoas, para ser um modelo de vida e aí transbordar. Porque é isso que Deus quer. Que com um sorriso a gente abraça. Às vezes o surdo está triste, manda um WhatsApp, faz uma chamada, dá um abraço. Hoje não dá, né? Porque o coronavírus, mas enfim, Hum. pode fazer uma chamada, mandar uma mensagem. Tempo, tempo. É só lembrar o chamado que Deus tem para a sua vida. Isso é muito importante. Então, a experiência com crianças surdas, eu tive lá em São Bernardo. E foi maravilhoso, porque quando eu fui interpretar, e aí eu tive esse prazer mesmo de sentir a alegria dessa criança surda. E tem outras pessoas profissionais que sabem desse universo melhor, que pode dar mais dicas. Então, pesquise, estude. Vale a pena mesmo. Bruno, a Débora comentou que o pai dos gêmeos está assistindo, o Tiago.
Vou Isso. mandar um alô para ele. É, eu só esqueci. Ah, Pois é, o Gui e o outro. Desculpa falar, eu esqueci não. É porque eu sou ouvinte. tá bom. Memória. Temos outros comentários aqui também. Deixa eu rolar um pouquinho aqui, chegar lá. A Osineide disse que está começando agora no ministério, foi chamada para ajudar no ministério. Que Deus te abençoe, Osineide. Ah, Outro comentário aqui no sentido de incentivar também que o Tiago dizendo que tem cursos de Libras em todo o Brasil. Se você quiser aprender o alfabeto Libras, tem no Google. A comunidade surda ficará grata por se comunicar, né, com muita alegria. E eu queria aproveitar esse gancho da pergunta, do comentário do Tiago, Bruno, e fazer uma pergunta para você que nós recebemos durante a semana aqui no nosso Instagram. A pergunta é a seguinte: os surdos gostam que ouvintes tentem se comunicar com eles, mesmo sem saber a língua de sinais, aqueles que estão começando. Qual que é a melhor maneira de ter essa aproximação, pensando, por exemplo, num contexto de igreja, etc. Ótima pergunta. Sim, os surdos gostam. Eu vou dar um exemplo. Hoje à tarde eu estava conversando com um surdo, ele era do Nordeste, lá do Pernambuco. E ele estava falando, ô Bruno, meu, esses dias eu fui no banco, lá, né, resolver ah, as minhas coisas, enfim. E aí eu cheguei lá, a gerente veio e fez assim, boa tarde. Eu senti aquilo lá com, nossa, meu, Legal. era simples, eu falei, boa tarde. Mas para mim foi maravilhoso, porque eu senti mesmo na pele. Por quê? Não sei se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de viajar para outro país, e aí você não sabe a língua, não sabe falar. Eu já tive essa experiência, é horrível. A gente tenta, enfim. Aí eu tava lá no país, aí eu fui pedir, quero isso. Mas não, sabe, não tem aquela, por causa da língua, não tem a comunicação efetiva. E aí quando você encontra pessoas que sabem o português e falam com você, você até, ó, pá. Verdade. Por quê? Porque é nossa língua. É igual o surdo, né? L1, que é a Libras, e L2 para ele, que é o português. É, é, é uma questão linguística, né? Então a gente sente sim mais confortável quando a gente tem essa pessoa que, puxa, fala a mesma língua. Nossa, por surdo é a mesma coisa. E na igreja, eu falo que hoje a igreja brasileira, não sei, não sei nem se eu posso falar igreja brasileira, mas enfim, eu tenho visto que ainda não está pronta, consciente, com a consciência aberta para o trabalho com os surdos. Quando eu falo trabalho, não é só de domingo, não é só de quarta-feira, não é só na interpretação, não é só na reunião. Eu estou falando de tudo, de programação, de o surdo estar participando em tudo. Por quê? Eu sei que também para os ouvintes não tem aquela correlação, tipo, consegue entender claramente. E é uma língua. A gente precisa entender isso, que é uma língua. Libras é uma língua. Então, não é todo que todo mundo vai saber falar. Não é. Uhum. Por exemplo, eu estudo inglês. Para mim é difícil falar. Agora, quando eu caio para a língua de sinais, a ASL, eu acho mais fácil. Por quê? Ela é visual. E aí me reforça a palavra em inglês. E eu consigo compreender mais claro. Mas falando, difícil, trava a minha língua, parece que buga. Isso Uhum. tudo são questões linguísticas que a gente precisa mesmo observar. E no relacionamento dentro da igreja, as pessoas ainda precisam ser conscientizadas e praticar. Não é só eu ensino, explico,
cultura surda, o próprio surdo ensinar a cultura surda, a identidade surda, ensina a beleza. Não, tem que ensinar e praticar. Por exemplo, vamos ensinar vamos ensinar a igreja, vamos mostrar para a igreja sobre a cultura surda. Vamos explicar. Beleza, isso, está. Beleza. Vamos começar a praticar. Como? Por exemplo, põe lá no banheiro, põe lá uma plaquinha em número de sinais, né? Põe lá no banheiro. Simples. Começa a que a igreja comece a se adaptar, acostumar, a liderança, ter essa consciência mais clara. E aí, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade de fazer isso, entendeu? De mostrar. E outra, é acessibilidade. Precisa ser. A palavra de Deus é para todos. Então, quando eu falo assim para um surdo na igreja, oi, né? Ou esse oi, bem-vindo. O surdo novo que nunca foi na igreja, nossa, nunca, assim mesmo, fala, nunca vi isso. Nossa, entendeu? Por quê? Porque é verdade. Então, a igreja tem que estar conectada, assim, com o trabalho do surdo. O surdo não é segregar, não é incluir como se faz nas escolas, que inclui o surdo lá, inclusão. Não é inclusão. Aquilo é empurrar o surdo para aprender o português, e tem o professor intérprete, né? O professor intérprete. Eu sei que tem várias questões sobre bilinguismo, enfim, mas e o ensino? Né? A gente sabe disso, quanto é pesado. Então, todas essas questões envolvem a sociedade que fica dentro da igreja. Por quê? A igreja é o reflexo da sociedade. Né? Então, hoje, essa sensibilidade precisa ser tratada e praticada dentro das igrejas para que haja essa visibilidade, esse entendimento sobre o trabalho e o serviço do surdo. Porque tem aí surdo se formando pastor e eles precisam fazer o exercício ministerial. E através disso é possível, sim, conseguir esse contato, esse incentivo ainda maior, seja surdo, seja ouvinte, seja surdo, não importa. A pessoa que é chamada, no tempo mesmo, Deus vai colocar lá, vai ensinar as pessoas, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar, você vai ser bênção. Amém. Amém. Bruno, temos mais alguns comentários aqui. O Tec Chaves, suas palavras estão me emocionando. Bruno, tenho a mesma paixão pelos surdos. A Luciane, eu gosto de aprender Libras, estou muito feliz por estar conseguindo aprender Libras, eu sou deficiente, para mim não é fácil. Muito bom, muito obrigado pela participação de todos. Bruno, temos mais 4 minutos de live, infelizmente está acabando esse papo tão especial, e eu gostaria de saber se é possível você pensar na criação de uma tradução de uma música infantil em Libras. Eu assisti um vídeo no seu Facebook, eu acho, e se era possível você ensinar pra gente um trechinho dessa canção. Isso mesmo. Essa música, eu só vou resumidamente falar, foi quando minha filha tinha 2 meses de vida, eu estava na casa da minha sogra, Isso. e eu tinha ouvido esse louvor. Eu vi, fiquei, sabe quando você fica assim, eu preciso interpretar esse louvor, eu tô sentindo. Então, por isso, faça. Não fica assim, tô sentindo e... não. Não, tá sentindo? Coloca a oração e vai lá, mano. Aí eu me lembro que eu peguei minha filha, tinha comprado o Sling recentemente, comprei, eu falei, Débora, que é minha esposa, mano, daqui. Aí, eu peguei minha filha aqui, ó, e comecei a cantar. Foi a primeira vez que eu fiz uma música, né, com ela, cantando assim. E foi maravilhoso, porque eu via a mãozinha dela, ela querendo fazer assim, ó. Pra mim aquilo Que legal. maravilhoso, porque realmente poder incentivar ela a aprender. Então, por isso, eu também fiz outro vídeo com ela, ensinando, né, Libras. Então, ela, papai, aí eu falei, como ela, tio, Tiago, que é um surdo, né?
que a gente vive junto, assim, o Thiago participando bastante. E mamãe, mamãe. Então, assim, você vai ensinando para que ela conheça o surdo, a identidade do surdo. E que quando ela crescer, não fica assim, nossa, não, mas ela já incorporou e pode ajudar os surdos, isso que é principal. Então, assim, da Perfeito. música dá para fazer. Ó, uma coisa que eu aprendi: pede para Deus criatividade. Eu também, eu não sou visual 100%, eu sou ouvinte, né? Eu ouço. Então, visualidade, como é que eu aprendo? Com surdos, vídeo e principalmente, peço para Deus, me ajuda. Abre essa caixola aqui e puf, põe para pensar. Muito bom. Esse vídeo tá no seu Facebook, não é isso, Bruno? Sim, tem lá no meu Facebook, tem eu cantando com a minha filha. Eu vou deixar o link desse vídeo, então, aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram aqui desse primeiro bate-papo sobre inclusão de crianças surdas no ensino bíblico. Convido vocês a continuarem inscritos aqui no canal para a gente poder fazer outras lives sobre isso, se o Bruno puder participar com a gente, certo, Bruno? Se você puder se Participo sim, despedir, chama aí que a gente combina. legal. Se você puder, então, se despedir dizendo aonde a gente pode encontrar mais informações sobre você, o seu trabalho, o seu ministério, e já agradecendo novamente a sua participação, Bruno. Muito obrigado. Então, vocês têm aí o meu Instagram, que está aqui em cima. Pode seguir, pode mandar mensagem, fiquem à vontade e orem por nós. A gente precisa de oração para que o trabalho com surdos cada vez mais possa avançar e que Deus chame ouvintes e surdos Amém. como parceiros para o objetivo principal, que é evangelizar os surdos e apresentar o evangelho mesmo a eles. E cuidar, Amém. tá? Esse cuidado aqui é importante. Amém. Que esse possa ter sido um despertar, Deus possa mover os corações para que a gente tenha mais gente conhecendo a língua e mais gente atenta a essa questão da inclusão dos surdos no ensino bíblico. Bruno, obrigado. Estamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. De coração, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe Tchau. vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.